Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas Kep Pacheco. Eu tenho uma questão hoje muito importante. Toda música é boa para o ser humano? Existe a antimúsica também? Toda arte é boa? Existe também uma arte que prejudica? Então, para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui o professor Tomás de Oliveira Sampaio. Ele é professor das Faculdades Trilógicas. Ele é mestre em música performance pela Universidade Estadual Paulista, colocado em primeiro lugar no concurso latino-americano de violão, Rosa Mística 2012, é psicossocioterapeuta pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, escreveu vários livros, inclusive este livro daqui, Psicossociopatologia da Música e dos Artistas, né? A gente precisa conversar um pouco sobre isso. E tem um currículo muito longo aqui, tocou com muitos artistas famosos. E então, bem-vindo, Tomás de Oliveira Sampaio. Olá, Ortiz, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na sua live, né? E vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante, né? Então, você poderia responder essa pergunta? Toda música é boa para o ser humano ou existe também a antimúsica? Olha, Ortiz, eu na minha experiência aí de 20 anos na música, eu posso dizer com toda certeza que existe sim a antimúsica, né? A negação, a omissão, a deturpação da verdadeira música, né? A gente tem a música que faz bem, a música que é bela, e nós temos também a música que é produzida com estridência, a música dissonante, a música feia, vamos dizer assim, né? Então, nós temos sim a antimúsica. Olha, você ensina música, né, para crianças, para jovens, tem escolas sobre isso, você estuda, ensina também como é que é o nome? Nas obras sociais Nossa Senhora Quiropita, né? Me diga uma coisa, você só ensina boa música, né? Música de qualidade. Eu já tive a oportunidade de ver suas apresentações, são músicas que elevam a gente, né? E qual é a transformação que causa nesses jovens aprender arte, aprender música? Olha, você citou aí a questão das obras sociais da Quiropita, no qual eu trabalhei por 18 anos, né? Hoje eu tenho um aluno que ficou lá no meu lugar, né, que continuou o trabalho, mas a transformação, Ortiz, nos jovens é muito grande, né? Então, lá eu tive a experiência de ver, assim, a molecada que vem estudar música com, assim, um ambiente familiar muito complicado. Às vezes, então, por exemplo, nós tínhamos lá uma família que morava em um quarto de pensão com 6 pessoas, né? Então é um cômodo para 6 pessoas. E aí banheiro tudo dividido, né? Banheiro coletivo, enfim, com outras pessoas da pensão. E a família muito desestruturada, né? Todos ali muito pobres e tal. Mas aí eles vieram para esses alunos estudar música, né? A princípio, o gosto musical deles, eles gostam de músicas que têm palavras de baixo calão, que têm bastante dissonância, né? Mas aos poucos a gente vai apresentando, né? A música clássica, a música brasileira, uma música internacional que é de qualidade, e aos poucos esse jovem ele vai pegando, né, gosto por isso. E a gente teve até alunos ali que saíram, que foram fazer a universidade, hoje são grandes músicos, né? Então, realmente, a gente tem uma transformação através da música e, claro, né, a gente usa muito, né, no ensino coletivo de instrumento e no ensino individual também de canto e instrumento, né, o método que é psicoterapêutico de Norberto Kepp, né, que ele desenvolveu e que na sala de aula a gente faz uma verdadeira terapia em sala de aula, né, porque dá muito certo e realmente isso
sensacional. Então, unir a arte, a música, né, o ensino de música com a psicanálise integral, o método terapêutico de Kepp, foi para mim assim sensacional. Então, realmente os resultados vieram com muito mais eficácia. Que mudanças que você nota assim? Você tem muitos alunos, né? Você também tem uma escola de música, né? Como é que é o nome da sua escola de música? Então, é a Escola de Música Notas de Ouro, né, no qual eu sou professor e diretor, e a gente desenvolve um trabalho também assim muito trilógico nessa escola. Então, com professores, com colaboradores, com alunos, né? Então, chama Notas de Ouro a escola. E qual que é o que que você nota assim quando a pessoa chega toda desestruturada? Bom, nem sempre você tem alunos que são assim de famílias bem estruturadas, né? Mas quais são as transformações que você nota assim logo de cara, no início e com o tempo? Então, já de início, eu sempre noto que o aluno ele começa a buscar um refinamento, né? O que seria esse refinamento? Ele começa a vestir uma roupa melhor, né? Às vezes se ele tá sujo, às vezes ele toma um banho, né? Isso eu tive muito contato com o pessoal lá da Quiropita que morava, né? Às vezes tinha meninos que moravam até em abrigos, né? Mas ele começa a cuidar um pouco dessa parte estética. Ele já não fala tanto palavrão, ele cuida das palavras que ele fala, né? Então isso já é uma transformação imediata que a gente nota nesse aluno, né? Depois é no gosto cultural dele, às vezes ele gosta de coisas que são assim, não são as mais adequadas, né? Então ele começa a curtir, né, a cultura, ele começa a experimentar livros, ler livros que às vezes nunca leu, né? Então, livros de um assunto que seja mais interessante, né? De ciência, de política, enfim, de arte, né? Ele começa a fazer pesquisas. Então, a transformação é muito grande. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Ortiz, é que, assim, a gente vê também um efeito psicossomático na música. Dentro desses alunos, né, no interior desses alunos, eles começam a melhorar a saúde mental e física também, né? A gente vê que os alunos ficam mais inteligentes com o tempo, né, estudando música e tendo contato com os conceitos trilógicos. Eles desintoxicam, vamos dizer assim, o cérebro, né? Eu notei, inclusive, essa semana, né, um senhor que estuda na escola, na Notas de Ouro, e ele tem a esposa que também faz aula, né? E a esposa dele tem crise de asma, né? Sempre, assim, sempre usando bombinha, todos os dias, né? E ele me falou que ele notou que quando ela vem na aula de música, ela faz canto, né? Quando ela vem na aula de música e faz canto, ela não usa bombinha. Ela não tem ela não tem crise. E ele tá achando isso muito interessante, ele tá achando o máximo, né? Então, porque todo dia ela usa bombinha, todo dia ela tem as crises asmáticas, né? E a gente sabe que, né, tem muito a ver aí com essa questão mais interna, né? Então, eu acho que também a música tem esse papel de descontrair a pessoa nesse mundo, né, louco que a gente vive. A pessoa que se dedica à arte, ela nunca vai ser uma pessoa de maus bofes, né, como dizem. Agora, você acredita que a sociedade pode se desinverter através da arte, da música de qualidade? Sim, eu acredito muito na arte, viu, Ortiz? Eu acredito muito na música, tenho muita fé que ela possa desinverter o Brasil, né? É claro que eu acredito também que necessita dessa consciência, né? Da conscientização em larga escala, né? Das pessoas também, porque eu acho que só a arte em si, ela faz o seu papel. Mas eu acredito que a conscientização, né, da psicossociopatologia, ela também é fundamental. Então, junto com esse aspecto artístico, né? Então, eu acredito que sim, as pessoas. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive contato com tantos alunos, né, nesses 20 anos trabalhando com música,
que quando esses alunos têm essa aproximação da arte, né, de qualidade, muitos hábitos assim ruins que ele tinha, ele deixa de fazer. Então, às vezes, né, jogar um lixo na rua, sabe? Ele, por ter um contato maior com a estética, né, e com a arte de qualidade, ele começa a pensar, né? Então, isso desde criancinha até adulto, né? Como eu falei anteriormente, né, ele começa a prestar mais atenção nas palavras que ele fala. Então, eu tenho muita fé nisso. Eu acho que a arte, sim, contribui muito para a desinversão aí do Brasil, das pessoas, né? Agora, você escreveu um trabalho, então, sobre a psicossociopatologia da música e dos artistas, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, esse trabalho, Ortiz, eu escrevi quando eu estava realizando o curso de pós-graduação, né? Ele, na verdade, é um TCC que eu escrevi e que eu coloquei ali muitas inversões que há, né, tanto na música de modo geral, quanto na conduta de muitos artistas, né? Então, por exemplo, existe um problema na vida do performer, né? Que existe o artista que é performance, né? Na música, é aquele que toca, que canta, né? O artista que vai para o palco, e existe o professor de música, enfim, que só faz isso, que só ensina, tal, né? No curso superior, quem vai ser artista de palco, ele vai fazer um bacharelado em música, né? Quem vai ser professor vai fazer a licenciatura em música. Enfim, não necessariamente que nessas atividades eles tenham que ter o diploma universitário. Não tem nada disso, né? Na música a gente tem inúmeros artistas que não têm graduação, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, eu acompanhei por muito tempo, um problema de saúde, né, que chama-se distonia focal. Não sei se você já ouviu falar desse problema. A distonia focal, ela anula totalmente um ou mais dedos, né, da mão daquele músico. Então, por exemplo, se ele tem uma atividade muito intensa, ele é um violonista, ele é um pianista, ele é um, um, um trompetista, um flautista, né, um cantor, ele tem uma atividade muito intensa artística, ele em determinado momento lá ele pode desenvolver a tal da distonia focal, que anula um dos dedos tal, e no trompetista e no cantor, por exemplo, dá na língua, dá na boca. Então é um problema assim que eu percebi ao longo dos anos, estudando a psicanálise integral, evidentemente, que não é um problema de ler, né, de lesão por esforço repetitivo. Não é só isso, né? Talvez isso seja 10% do problema, mas isso é um problema, por exemplo, da conduta, um problema interno do artista ali, que ele não aguenta fazer aquela jornada, né? Ter aquela jornada tão intensa, que é uma das coisas que ele mais gostaria de fazer, inclusive, né? Por isso que é a inversão, né? Então ele desenvolve ali uma doença que anula ele, que tira ele dessas atividades, né? Então eu estudei um pouco sobre esse assunto e eu coloco nesse artigo aí, né? Nesse opúsculo, vamos dizer assim, algumas questões nesse sentido, outras também, né? Então ligadas à psicopatologia de modo geral. É uma oposição que nós temos àquilo que a gente mais gosta, né? Sabe que no curso que nós damos de História Secreta do Nordeste, então, tinha uma aluna que ela falou o seguinte: nossa, quanta coisa eu estou descobrindo. Daí ela falou assim: mas dá uma tristeza, sabe? Por que eu não soube isso antes? Então, essa busca da tristeza, do sofrimento, a recusa ao afeto é muito importante, esse trabalho que você fez aí, né? Agora, sim, pois não. Não, o que eu ia comentar é que eu lembrei de um rapaz que veio conversar comigo no último final de semana. Nós, da Escola de Música, nós fizemos o primeiro concurso nacional infanto-juvenil da Notas de Ouro, né? Esse concurso nacional vieram vários, era de piano, né? Então vieram vários músicos, né? Jovens, né? Crianças e adolescentes, assim.
E nós descobrimos, né, através dessa fase semifinal e final que nós realizamos presencialmente, esses músicos são de muita qualidade, né? Então, assim, músicos, por exemplo, o vencedor do terceiro turno é um menino que, assim, de 16 anos, já virtuoso no violão, né? Já tocando, no violão não, desculpa, no piano. Já tocando muito e tal. E um deles ali, um dos pais dos candidatos ali que estavam tocando, ele falou algo semelhante do que você comentou aí, né? Ele falou assim, queria eu, quem dera, né? Me deu uma certa angústia ver tanto esses meninos tão bons tocando, porque eu poderia também estar nessa, né? Eu poderia ser um artista, tal, mas na minha época não existia, né? Iniciativas dessa para colocar os pianistas assim e tal. E também, né? Minha professora não me colocou para fazer concursos. E eu comentei exatamente isso com ele. Eu falei, não, mas cada um tem o seu tempo, né? A gente tem que ser grato pelo que nós temos hoje, né? Exatamente. Mas essa oposição que você falou, né, Ortiz? Que isso existe em todo ser humano. Olha, gente, o professor Tomás de Oliveira Sampaio, uma virtuose no violão, incrível, e um músico, assim, renomado, né? Ele dá aula na nossa faculdade trilógica, Kepp Pacheco, Nossa Senhora de Todos os Povos. Ele dá aula de arte, música, porque a nossa faculdade é transdisciplinar, né? Então, curso de teologia aqui, por exemplo, além das matérias teológicas, aprende-se filosofia, aprende arte, né? Para ter uma mentalidade universal, né? Então, vocês que estão nos ouvindo, procurem se informar melhor sobre os cursos da faculdade trilógica Kepp Pacheco, que vocês vão ter oportunidade de ter aula pessoalmente com esse grande professor Tomás de Oliveira Sampaio. E também a escola dele, né? Como é que se chama a escola? Notas de Ouro. Notas de Ouro, que você também pode procurar. Olha, eu conheci uma adolescente que ela começou a estudar com o Tomás, ela mudou totalmente o comportamento dela, assim, impressionante, a pessoa fica mais centrada, né? Agora, professor Tomás, o senhor pode dar agora uma mensagem final, assim, para o nosso país? Então, o que eu teria para falar para os espectadores aí, né, para o nosso país, é que, assim, nunca desista da arte, né? E a arte, ela sempre vai fazer bem e ela não tem idade, né? A arte, ela é boa para qualquer pessoa, né? Eu tenho um aluno hoje que ele tem 86 anos, né? E ele é um japonês, assim, que trabalhou como diretor de multinacionais, enfim. E hoje ele enxerga na arte algo que ele poderia ter feito antes, né? Então, ele fala, eu tenho ainda não sei quantos anos pela frente, então eu vou fazer, né? E para ele faz muito bem, né? Ele está tocando violão, claro que não é a mesma facilidade que um jovem, né? Mas ele está conseguindo se desenvolver e ele está muito contente, assim, né? Então, 86 anos começou, né? Então, eu brinco com ele, né? Eu falei, quando tiver 90, você já vai estar dando show, né? Sabe que eu tenho uma opinião, Tomás, que no Brasil inteiro nós temos 5.500 municípios, né? Tinha que pôr escolas de arte no Brasil inteirinho. Ia fazer um bem muito grande para o povo, né? É lógico, como você disse, se unir, inclusive, esse ensino da música, como você faz, com a consciência da patologia, com a ciência, né, da psicanálise integral do Dr. Kepp, aí o efeito é muito, muito, muito maior ainda, né? Até porque, né, Ortiz, desculpa te cortar, mas até porque, assim, eu vejo nos alunos, assim, que fazem análise, né, que estudam os livros, e que são músicos, eles são acima da média, assim. Então, a gente vê que, assim, o grau de inteligência, né, as habilidades, né, para resolver problemas, inclusive, né, a tolerância com os erros dos outros e os próprios,
Então isso faz uma diferença, assim, um adolescente com essa consciência, né, com esse grau de conscientização e com essa virtude, né, a gente pode dizer. O adolescente com essa virtude, ele, ó, voa. Sim. Então, vamos voar, Brasil, né? Muito obrigado, Tomás, e até uma próxima oportunidade. Até, Ortiz. Obrigado pelo convite.